Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 5 e 6, vai dizer assim: Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Versículo 7. E ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Deus está preparando Moisés aqui para uma grande missão de libertar o povo de Israel do Egito. E a leitura de Êxodo capítulo 4 em diante, o versículo 1 em diante, onde Deus dá a Moisés o sinal da mão leprosa. Antes da mão, Deus mostrou também, mandou que Moisés jogasse o cajado ao chão, o cajado transformou em uma serpente, Moisés fugia da serpente, Deus mandou que ele pegasse a cauda da serpente, ela voltou novamente a se transformar em um cajado. Depois do versículo que lemos, da mão que ficou leprosa, temos também, Deus disse para Moisés, caso eles não acreditem nesses sinais, um terceiro sinal, pegar água do Nilo e jogar na terra, a água se transformaria em sangue. Observem que tem aqui então uma progressão de juízos, vamos dizer assim. Primeiro, vemos o cajado transformando em serpente, isso lembra lá de Adão e Eva no Éden. Depois vemos a lepra. Lepra sempre é símbolo de pecado, daqui a pouco eu falo sobre isso. E depois vemos o sangue na terra. Isso nos leva lá para o livro do Apocalipse. Vemos então aqui que quando Deus manda Moisés, eu estou falando desse versículo sobre a mão leprosa, porque foi o versículo que Deus deu para esse devocional. Mas a mão leprosa de Moisés aqui, como eu já tinha dito, sempre fala de pecado. Então, quando Moisés ali retira a mão do peito, a mão estava leprosa, branca, a Bíblia diz que estava branca de lepra. Então, sempre que tem lepra na Bíblia, é sinal de pecado, é sinal de impureza. Esse sinal é uma demonstração do poder de Deus para purificar e também para mostrar a seriedade do pecado. Temos então aqui um Deus que restaura, um Deus que faz ficar leproso, um Deus que cura a lepra, um Deus da restauração. Deus instruiu Moisés a colocar novamente a mão no seio, e quando ele retira, a mão estava curada, como o restante do corpo. Esse ato mostra que assim como o pecado vem, assim como a maldição vem, os problemas vêm, Deus está sempre com as mãos estendidas para nos purificar, para nos livrar, nos libertar, nos remir, nos comprar do mercado de escravo. Um Deus que nos dá esperança, que faz com que nós voltemos para Ele sempre que preciso. E para concluir, vemos então aqui que a transformação da mão de Moisés é um lembrete do poder de Deus, não apenas para julgar, mas também para salvar e purificar. O intuito dessa mensagem é nos encorajar para que nós venhamos buscar a Deus, para purificar, para restaurar as nossas vidas. E a oração que nós vamos fazer agora é pedindo a Deus que mostre a sua força, que nos purifique de todo o pecado, assim como fez com Moisés. Temos que ser, então, temente a Deus. Observem, Deus mostra a serpente que fala de pecado, vem depois pecado, maldição, problemas, e depois sangue derramado, água transformando em sangue, juízo de Deus. Mas nós temos um Deus que sempre está pronto a perdoar todos os nossos pecados. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que está sempre com o intuito de salvar o ser humano. Desde o Éden, o Senhor veio arrumando uma válvula de escape, o Senhor veio trazendo algo para transformar, para libertar, para salvar o homem, para
restaurar a adoração, a comunhão com o Senhor. Que o Senhor venha, Pai, continuar com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.